Bom dia! Hoje a gente vai seguir o nosso estudo das escalas menores, mas agora uma nova escala menor. Eita, é a escala menor harmônica, mas a gente vai ver que não tem muito mistério. Tá vendo essa escala de Lá menor aqui? Você repara que tem alguma coisa diferente nela? Olha o que aconteceu aqui com a nota Sol. Ela está precedida de um sustenido, que é esse símbolo que a gente bota essa alteração para elevar meio tom uma nota. Então, era Sol, passa a ser Sol sustenido. E a escala menor harmônica é exatamente essa escala menor, igualzinha à escala menor natural, que a gente viu na aula passada, só que com uma elevação no sétimo grau. Para que isso serve? Isso serve principalmente para obter esse efeito de sensível entre o 7 e o 1, ou seja, essa aproximação que deixa uma expectativa de chegada ao 1. Vamos ouvir a escala para entender isso melhor? Vamos comparar com a menor natural que a gente viu na aula passada? Agora a menor harmônica. Eu tenho esse Sol, Lá, Sol, Lá. Essa sétima elevada me deixa ali na iminência de chegar no 1. E isso é um efeito muito importante harmonicamente, melodicamente também, que a gente não vai se aprofundar agora, mas vai ver isso no nosso solfejo. Então, na prática, é uma notinha só que muda, que faz toda a diferença, dá toda uma cara nova à escala, mas no seu exercício do solfejo, você vai ver que o resto da escala está igualzinho. Então, se você está acostumado já com a escala menor natural, a menor harmônica não vai ser um passo tão difícil assim. Vamos cantar ela juntos uma vez? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Descendo. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos agora para o solfejo do dia. Esse aqui eu vou frisar bastante que a gente analise ele antes de começar. Ele é bem longo, não é? Tem muitos compassos, mas tem, primeiro de tudo, uma coisa um pouco diferente. Olha só, eu tenho esse compasso 2x4. Então, cada compasso vai ter 2 semínimas de duração. Mas o que acontece logo no início? Eu tenho uma colcheia meio isolada logo antes dessa barra de compasso. Então eu tenho um compasso incompleto. Como assim? Isso aí é o que a gente chama de anacruse. Anacruse é quando a música começa num tempo fraco. Ou seja, aqui ela começa como se fosse assim. Tantá. 1. E 1, 2, 3. Isso serve muito para dar essa sensação de uma puxadinha mesmo. A anacruse é como se fosse uma respiração que a gente dá antes de pisar o pé no chão. Só que já cantando. Pam, pá. Diferente de pá, pá, que seria um começo tético, ou seja, na cabeça. A anacruse é esse começo que não é na cabeça do tempo. Ok? Tanto é que, se a gente olhar também para o final da música, do solfejo, eu tenho aqui um compasso 2x4 que tem só uma semínima pontuada. Tá faltando meio tempo aí. O meio tempo tá aqui. Você sempre compensa no final a anacruse. Só primeiro essa questão rítmica. Agora, vamos para um detalhe. Eu falei sobre a escala menor harmônica hoje, então esse solfejo, evidentemente, ele está nessa escala. Eu vou olhar aqui, isso aqui é um Si bemol menor, por essa armadura. Mas a alteração do sétimo grau, ela não aparece na armadura de clave. Ou seja, você vai sempre que tiver menor harmônica, esse sétimo grau levantado vai estar com alteração na partitura. Porque é uma alteração meio
excepcional. Então, onde é que tá? Tem algum sustenido aqui? Que a gente viu o Sol sustenido. Só que, na verdade, tem isso aqui, por exemplo. Um B quadro. B quadro, esse símbolo aqui, que é uma anulação de uma alteração. Mas aí, como assim? Tô anulando, tô alterando. A armadura aqui é toda com bemóis. A sétima de Si bemol menor seria Lá bemol. Então como é que eu vou elevar meio tom uma nota que está bemol? Vou botar o B quadro, ok? Então, cuidado com essa pegadinha que às vezes a menor harmônica pode estar com um B quadro ali. Então você pode usar isso inclusive como cola, né? Num solfejo, quase sempre que tiver uma alteração anotada ali no meio do caminho, deve ser essa sétima elevada. Aí você confere. Então vamos lá, olhar esse ritmo. Aqui, né, tem um ritmo um pouquinho mais complicadinho. Aqui eu tenho uma ligadura. E por último, antes da gente começar, uma outra pegadinha que eu vou dar a colher de chá pra você. O sétimo grau dessa escala é Lá bemol, normalmente, né? E eu já falei pra você que aqui eu tenho um Lá B quadro, que seria sensível. Só que olha só, aqui eu tenho um outro Lá que tá sem o B quadro. Será que ele é um Lá B quadro, um Lá bemol? Então, toda vez que você muda de compasso, qualquer alteração que você fez se anula. Então, esse Lá aqui já perdeu o B quadro. Então, ele vai soar de um jeito diferente do que esse aqui. Presta atenção. Pegadinha aí, mas pegadinha de bandeja. Então, vamos fazer. Lembrando que eu tenho essa anacruse que eu falei, aquele começo suspenso. Então, por exemplo, eu vou contar 2 compassos em branco. 1, 2. E você não vai começar aqui. Você vai começar 1, 2, 1, 2, tá. Você vai começar antes de eu pisar na cabeça do tempo de novo, ok? Só te dando esse lembrete. Então vamos lá, pensa no 1, pensa nessa extensão da escala, do solfejo e se prepara. Mas eu vou bem devagarzinho. 1, 2, 1, 2. E aí, como é que você se saiu? Vamos agora fazer juntos? Eu vou pensar no 1. 1, 2, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 6, 7, 1, 5, 1. Cinco, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 7, 1, 7, 6, 5, 6, 7, 1. Reparou que agora eu parei suspenso? Por causa daquela compensação da anacruse. Isso é mais um preciosismo, não, um perfeccionismo. É o que está escrito aqui, mas claro que se você acabar se inteirando ali, não ia ser nada grave, mas lembra sempre de cuidar dessas durações, mesmo quando elas pareçam um pouco peculiares, ok? Esse foi o solfejo do dia, na nossa escala menor harmônica, e amanhã a gente se vê para mais.